Caminho da Perfeição, Santa Teresa de Jesus, capítulo 3. Capítulo 3. Continua o que começou a tratar no primeiro capítulo, e exorta as irmãs a se ocuparem sempre em suplicar a Deus que favoreça aqueles que trabalham pela Igreja. Conclui com uma exclamação. Voltando ao ponto principal, que é a razão pela qual o Senhor nos reuniu nesta casa, e pelo qual eu desejo ardentemente que sejamos algo para agradarmos a Sua Majestade. Digo que, vendo males tão grandes, para os quais as forças humanas não bastam para conter este fogo dos hereges, que avança tão rapidamente, pareceu-me necessário agir como quando em tempo de guerra, os inimigos percorrem toda a terra, e vendo o senhor dela apertado, ele se recolhe a uma cidade que muito bem fortalece, e dali acontece, algumas vezes, atacar os adversários. E sendo tais os que estão na cidade, gente escolhida, podem mais sozinhos do que muitos soldados, se estes forem covardes. E muitas vezes se alcança assim a vitória. Ao menos, ainda que não se vença, não são vencidos, porque não havendo traidor, senão pela fome, não os podem conquistar. Aqui, porém, essa fome não pode existir de modo que baste para que se rendam. A morte, sim, mas não a ficar vencidos. Mas para que disse tudo isto? Para que entendais, minhas irmãs, que o que devemos pedir a Deus é que neste castelo, onde já há bons cristãos, não se nos vá nenhum para o lado dos adversários, e que aos capitães deste castelo ou cidade os faça muito adiantados no caminho do Senhor, isto é, aos pregadores e teólogos. E pois que a maioria está nas ordens religiosas, que avancem muito em sua perfeição e em seu chamado, o que é muito necessário, porque, como já disse, há de nos valer o braço eclesiástico e não o secular. E já que nem de um modo nem de outro valemos coisa alguma para ajudar o nosso rei, procuremos ser tais que nossas orações tenham valor para ajudar estes servos de Deus, que com tanto trabalho se fortaleceram com os estudos e com uma vida reta, e se empenharam em ajudar agora o Senhor. Talvez digais, para que encareço tanto isto, e digo que devemos ajudar aqueles que são melhores do que nós? Eu vos direi, é porque ainda não creio que entendais bem o quanto deveis ao Senhor por vos ter trazido a um lugar onde estáis tão afastadas de ocupações, ocasiões e envolvimentos. É grandíssima esta mercê, algo que não tem aqueles de quem falo, nem é conveniente que a tenham nestes tempos, menos ainda do que em outros, porque hão de ser eles os que fortaleçam a gente fraca e animem os pequenos. Que seria dos soldados sem capitães? Eles precisam viver entre os homens, lidar com os homens, estar nos palácios e, algumas vezes, conformar-se exteriormente com eles. Pensais, minhas filhas, que é pouca coisa tratar com o mundo, viver no mundo, lidar com negócios do mundo, adaptar-se à convivência do mundo e interiormente ser estranho ao mundo, inimigo do mundo, viver como quem está em exílio e, enfim, não ser homem, mas anjo. Porque se não for assim, nem merecem o nome de capitães. Nem permita o Senhor que saiam de suas celas, pois fariam mais dano do que proveito. Não é agora tempo de ver imperfeições naqueles que hão de ensinar. E se no interior não estiverem fortalecidos no entendimento de quanto importa ter tudo debaixo dos pés, desapegados das coisas que passam e apegados às eternas, por mais que o queiram disfarçar, acabarão por dar sinais disso. E com quem convivem, senão com o mundo? Não tenham medo. O mundo não lhes perdoará coisa alguma, nem deixará de notar qualquer imperfeição. Muitas coisas boas lhes passarão despercebidas, e talvez nem sequer as considerem como tais, mas de coisa má ou imperfeita, não tenham dúvida, nada lhes escapará. Agora eu me espanto com quem lhes mostra a perfeição, não para que aguardem, pois disso parecem não se julgar obrigados, achando que fazem muito se guardam razoavelmente os mandamentos, mas para condenar, e às vezes o que é virtude lhes parece excesso ou comodidade. Assim, não penseis que é pouco o favor de Deus necessário para esta grande batalha em que se metem, mas sim grandíssimo. Para duas coisas vos peço que procureis ser tais que mereçamos alcançá-las de Deus. A primeira, que entre os muitos e muitos letrados e religiosos que há, existam muitos que tenham as qualidades necessárias para isso, como disse, e que aos que não estão bem dispostos,
o Senhor os disponha, pois mais faz um perfeito do que muitos imperfeitos. A segunda, que depois de colocados nesta luta, que como digo não é pequena, o Senhor os sustente com a sua mão, para que possam livrar-se de tantos perigos como há no mundo, e tapar os ouvidos, neste mar perigoso, ao canto das sereias. E se nisso podemos algo junto de Deus, estando encerradas, combatemos por ele. E darei por muito bem empregados os trabalhos que passei para fazer este recanto, onde também pretendi que se guardasse esta regra de Nossa Senhora, Rainha e Imperatriz, com a perfeição com que foi iniciada. Não vos pareça inútil perseverar continuamente nesta súplica, porque há algumas pessoas a quem parece coisa dura rezar muito pela própria alma. E que oração poderia ser melhor do que esta? Se vos causa pena pensar que assim não vos será diminuída a pena do purgatório, sabei que também por esta oração ela vos será tirada. E se ainda algo faltar, que falte. Que importa que eu esteja no purgatório até o dia do juízo, se por minha oração se salvasse uma única alma, quanto maior ainda seria o proveito de muitas e a honra do Senhor. Não façais caso das penas que têm fim, quando está em jogo algum serviço maior, aquele que por nós sofreu tantas. Informai-vos sempre do que é mais perfeito, pois, como vos rogarei muito e vos darei as razões, sempre haveis de tratar com pessoas instruídas. Assim vos peço, por amor do Senhor, que supliqueis à sua majestade que nos ouça nisto. Eu, embora miserável, também o peço à sua majestade, pois é para a sua glória e para o bem da sua igreja. E aqui vão os meus desejos. Parece atrevimento pensar que eu possa ser algum instrumento para alcançar isto. Mas confio em vós, Senhor meu, nestas vossas servas que aqui estão, pois vejo e sei que não desejam nem pretendem outra coisa senão agradar-vos. Por vós deixaram o pouco que tinham, e gostariam de ter mais para melhor vos servir. E vós não sois, Criador meu, ingrato a ponto de eu pensar que deixareis de conceder o que vos suplicam. Nem desprezastes, Senhor, as mulheres quando vivieis neste mundo. Antes sempre as favorecestes com grande misericórdia. Quando vos pedirmos honras, não nos ouçais, nem rendas, nem dinheiro, nem coisa que saiba ao mundo. Mas tratando-se da honra do vosso Filho, por que não haveríeis de nos ouvir, Pai eterno, vós a quem eu perderia 1000 honras e 1000 vidas? Não por nós, Senhor, que não o merecemos, mas pelo sangue do vosso Filho e por seus méritos. Ó Pai eterno, considerai que não são coisas pequenas, tantos açoites, injúrias e tormentos gravíssimos. Criador meu, como podem suportar entranhas tão amorosas como as vossas, que aquilo que foi feito com tão ardente amor por vosso Filho, e para mais vos agradar, pois ordenastes que nos amasse, seja hoje tido em tão pouca conta, como fazem esses hereges com o Santíssimo Sacramento, retirando-lhe as moradas e destruindo as igrejas? Se ainda lhe faltasse algo por fazer para vos agradar. Mas tudo foi plenamente cumprido. Não bastava, Pai eterno, que ele não tivesse onde reclinar a cabeça enquanto viveu, sempre em trabalhos, senão que agora lhe tirem também os lugares onde convida seus amigos, por nos ver fracos e por saber que é necessário que aqueles que hão de trabalhar se sustentem de tal alimento? Já não tinha pago mais do que suficientemente o pecado de Adão. Sempre que tornamos a pecar, há de pagar este amantíssimo cordeiro. Não o permitais, meu imperador. Acalmai-vos, ó majestade. Não olheis para os nossos pecados, mas para aquele que nos redimiu, vosso sacratíssimo Filho, para seus méritos, para os de sua Mãe gloriosa, e para os de tantos santos e mártires que morreram por vós. Ah, que dor, Senhor meu! E quem se atreveu a fazer esta súplica em nome de todos? Que má intercessora, filhas minhas, para ser ouvida e para apresentar por vós esta petição. Não vos indignará mais, soberano juiz, ver-me tão atrevida, e com razão e justiça. Mas olhai, Senhor, que sois Deus de misericórdia. Tende misericórdia desta pecadorazinha, deste pequeno verme, que assim se atreve diante de vós. Olhai, Deus meu, os meus desejos e as lágrimas com que vos suplico isto. Esquecei as minhas obras, por amor de quem sois, e tende compaixão de tantas almas que se perdem. Favorecei a vossa igreja. Não permitais mais danos na cristandade. Senhor, dai luz a estas trevas.
Peço-vos, irmãs minhas, por amor do Senhor, que encomendeis à sua majestade esta pobrezinha e lhe supliqueis que lhe conceda humildade, como coisa a que estáis obrigadas. Não vos recomendo particularmente os reis e os prelados da igreja, em especial o nosso bispo, pois vejo que as de agora cuidam muito disso, e assim me parece não ser necessário. Mas, venham os que vierem, tendo um prelado santo, santas serão as súditas. E por ser coisa de tanta importância, colocai-a sempre diante do Senhor. E quando vossas orações, desejos, penitências e jejuns não forem empregados nisso que vos disse, pensai que não estáis realizando nem cumprindo o fim para o qual o Senhor aqui vos reuniu.